Olá, aluno! Voltamos com a nossa aula de biomecânica e estamos falando sobre os índices para fazer a mensuração das plantigrafias. Próximo índice é o índice de Hernandes-Corvo. Ele é um índice também na mesma linha, né, dos outros, calculando o pé cavo, o pé plano, a altura desse arco longitudinal e o arco transverso, tá? Então, ele vai fazer ali umas medições com relação às porções dos pés, e eu até deixei aqui a fórmula para vocês. O índice Hernandes-Corvo, o cálculo é um pouquinho mais complexo, tá? É um dos mais complexos que a gente tem aqui dentro dos índices, mas ele também vai determinar aí a porcentagem, por isso que ele é multiplicado por 100. Ele vai determinar a porcentagem do pé plano e do pé cavo extremo, tá? Então, o valor do ponto X menos o ponto Y dividido pelo ponto X e multiplicado por 100, eu vou ter um IHC, que é o índice Hernandes-Corvo, tá? Só para a gente lembrar, o pé plano com tendência anormal, ele é de 0 a 34%, o pé normal de 35% a 39%, o pé normal com tendência a cavo de 55% a 59%, o pé cavo de 60% a 74%, o pé cavo alto de 75% a 84% e o pé cavo extremo de 85% a 100%, tá? Então, quando a gente traz esses dados para cá, para essa plantigrafia, a gente consegue mensurar se esse pé é um pé extremamente cavo, um pé cavo, né, tendência a cavo e tudo mais, né? Então, eu vou novamente traçar a linha vertical, onde eu acho os pontos mais elevados, o ponto de maior proeminência do médio pé, antepé e retropé, tá? No caso aqui o X ele é representado pelo antepé, e o ponto de maior largura ou estreitamento do médio pé, que é representado pela letra Y, tá? Então, na conta, ele vai ficar exatamente assim, ó. X menos Y, né, que aqui no caso a gente colocou as mensurações, né? X menos Y menos o X, ele vai dar um valor, né? Ele vai dar lá 4,75. Quando eu multiplico esse valor por 100, né, e faço a divisão pelo X e multiplico por 100, eu vou ter um valor de porcentagem. Então, eu vou fazer X menos Y, tá? Que é 6,33 centímetros menos 1,58 centímetros, ele vai me dar o valor de 4,75. 4,75 dividido por x, que é a nossa expressão aqui numérica, eu vou ter um valor de 0,7503. Vou multiplicar esse valor por 100 e eu vou ter uma porcentagem deste pé. Então, ele está lá 75,3, né? Então, ele é um pé cavo, né? Aqui a gente tem o índice do ângulo de Clark. Aqui a gente calcula o ângulo, né, desse arco, né, como é que está esse arco. Então, se eu fizer uma interpretação, né, desse índice pelo ângulo, eu tenho que sempre pensar o seguinte: ângulo menor que 41 graus sugere pé chato. O ângulo entre 42 e 54 indica um arco normal. E um ângulo maior que 55 sugere o pé cavo. Então, quanto maior o ângulo, né, dessa abertura aqui, maior o pé cavo. Então, vou traçar uma linha vertical na linha medial do meu pé, né, da minha plantigrafia. Vou traçar uma linha também na região do médio pé, na maior proeminência que tiver, que vai ser a linha aqui, ó, tá? Que vai cortar essa largura para a gente saber, e aí eu vou calcular este
ângulo aqui. Posso fazer isso com aplicativos, tá? Tem aplicativos que já dão esse valor. Posso fazer a medição com transferidor também, tá? Para medir esse ângulo. Mas ele não é tão preciso quanto os outros índices, tá? Mas é um índice utilizado, muito utilizado no México, por exemplo, tá? Só para vocês saberem. Então, aqui nesse cálculo que foi feito, né, nessa plantigrafia, aqui ó, deu 48 graus de ângulo, ou seja, da linha medial, vertical, até a proeminência mais estreita do do mediopé, eu tenho lá um ângulo a ser medido, tá? Então, deu 48. Aqui, de 35 a 41,9, ele é um pé intermediário, né? Então, ele está falando que é um pé normal, tá? Então, eu posso classificá-lo como um pé normal, tá? Se fosse acima de 54%, aí a gente teria aí, né, um arco mais elevado e eu teria o pé cavo caracterizado. Um transferidor geralmente uma ferramenta para se medir ângulos. A gente tem aí aplicativos, mas também uma diquinha aqui da Pro, né, que você pode medir os ângulos pela mão, né? Se a gente abrir a mão, a gente vai ter os ângulos que dá para fazer essa medição lá. Como eu falei, é aproximadamente, claro, né? Porque a plantigrafia ela pode ter as suas alterações, né? Borrões, inclusive, né? A forma como o cliente marcou ali o pé e tudo mais. Porém, dá para ser feito também através dos ângulos na plantigrafia. É importante que você saiba, é importante que você conheça, e aí você adote aquele que você se identificou mais, ou tem casos, por exemplo, que eu vou precisar usar a porcentagem, né? Quero falar só para o cliente a porcentagem. Tem casos que eu vou precisar usar todos os índices para fazer uma confecção de uma palmilha, se eu for, por exemplo, podoposturologista, da ortopodologia. Então, vai depender muito de qual é a finalidade para que você vai usar, tá? Se for uma orientação, qualquer um dos índices são bem aceitos. Além dos índices, né, que vocês podem utilizar, né, a gente tem aí nas impressões a podoscopia mais simples, né, o podoscópio de acrílico, ele realmente ele só mostra uma imagem e aí toda a interpretação ela é profissional, ela é sua, né, então você vai colocar o cliente nessa plataforma de acrílico e vai fazer as suas impressões, né? Vai fazer a sua avaliação dentro do que você está vendo. Ah, mas eu vou tirar uma foto. Sim, a fotografia também vai ser uma impressão daquilo que você está visualizando, né? O interessante da podoscopia, se você quer utilizar ela bem utilizado, né? Porque dentre as tecnologias que nós temos hoje, ela vamos dizer assim, a que menos traz benefícios, né? Se a gente olhar, porque é só uma imagem, né? Se eu não souber trabalhar essa imagem, eu não vou ter muita serventia. Se eu pegar uma imagem do podoscópio e trazer para avaliação clínica mesmo, fazer as medições e tudo mais, avaliar o meu cliente, fica mais fácil, né? Então, eu coloquei aqui 3 imagens de podoscópio e as 3 imagens apenas do pé da pessoa, né? De como a pessoa está parada ali em cima da plataforma. Embora aqui seja uma demonstração do equipamento, a gente tem que sempre pensar o seguinte: quando você for tirar uma fotografia do seu cliente no podoscópio, tirar pelo menos do joelho para baixo, né? Aquela impressão do joelho, porque eu preciso saber como que tá aquele tornozelo, né? Eu preciso tirar da parte posterior, da parte anterior, a lateral. Então eu tenho que sempre pensar em como eu vou tirar essa fotografia para fazer uma avaliação
mais correta, mais específica ali e qualitativa, né? Então, não basta só subir em cima de um podoscópio e tirar uma fotografia como está aqui. É importante que você faça o uso dessa imagem e trate os dados para poder fazer uma orientação, uma prescrição, enfim, né? O podoscópio, dentre os aparelhos que são mais modernos, a gente tem o podoscópio 2D, que faz uma análise, né, dos pés aí em formato 2D, traça já as linhas, né, em que precisam fazer os índices, inclusive, traz um diagnóstico um pouco mais fácil para a gente fazer essas mensurações, tá? Então, para quem vai trabalhar aí com podoposturologia, medições de palmilhas, calçados e a ortopodologia como um todo, o podoscópio 2D, acima do podoscópio 2D em diante, é o mais indicado, tá? Então, eu tiraria a podoscopia simples, que é só imagem, e partiria para uma digital, para um optoelétrico, tá? Aqui eu tenho 3D, que ele já é um scanner mesmo, né? Ele já faz um escaneamento aí do pé em todas as dimensões, em 3 dimensões, né, no caso, porque eu preciso saber largura, comprimento, altura, enfim, ele vai fazer um escaneamento dessa estrutura e vai me dar dados mais qualitativos, tá? Aqui também as imagens já saem prontas para fazer toda a mensuração, então o podoscópio 3D ele é o mais avançado, claro que baropodometria padrão ouro nas avaliações, tá? Trouxe aqui um exame que é muito aplicado, né, no exterior, Espanha, Europa como um todo aplica, e outros países também, tá? Que é a plantoconturografia, que é esse contorno, uma impressão, né, na espuma fenólica. Geralmente faz essa impressão plantar dentro da espuma, coloca o gesso, né, faz ali o molde de gesso e usa esse molde de gesso para a confecção de palmilha, de suporte plantar. Às vezes a pessoa precisa só de uma calcanheira ou precisa de um elevador de arco, por exemplo. Com a espuma fenólica eu já tenho o molde pronto e eu já consigo confeccionar essa peça, tá? Aqui eu coloquei só um exemplo para vocês, que geralmente é em torno de 1,99 euros. Tem lugares que vendem a dólares também. Aqui no Brasil é um pouquinho mais difícil de achar, provavelmente vocês vão ter que fazer uma compra internacional, né? Mas custa em torno de 10 reais, vamos colocar 12 reais aí, se a gente colocar 2 euros, 12 reais um molde de espuma fenólica, tá? E para finalizar, a baropodometria, que é um equipamento, né, padrão ouro aí de avaliação das plantigrafias, né? É uma plataforma computadorizada que dá para fazer análise dinâmica e estática, né? E fazer todas as impressões plantares e levantar esses dados de forma qualitativa e quantitativa, né? Então a gente considera isso daí padrão ouro, né, de avaliação biomecânica, tá bom? Te vejo na próxima aula.